Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Apocalipse. Já estamos finalizando. Hoje nós vamos estudar Apocalipse, capítulo 21. Falta hoje e amanhã. Só recapitulando, bom dia. Paz do Senhor, bom dia. Só recapitulando, no capítulo de ontem, aconteceu a destruição de Satanás. Ele foi lançado no lago de enxofre e aconteceu que a vitória da igreja, tudo que a gente sonha, tudo que a gente almeja, né, aconteceu. Primeiro vem o reinado dos 1000 anos, um reinado de Cristo. Depois, aí tem aquelas discussões, né? Amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, que os amilenistas negam o milênio, os pré-milenistas dizem que vai acontecer antes do milênio, os pós-milenistas dizem que vai acontecer depois do milênio. E aí? Quem você é? Eu não sou nada. Tô esperando. Amém. O que a gente precisa de ser, na verdade, é um verdadeiro adorador. Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Porque se você for um adorador, você vai estar em um lugar certo, debaixo do trono de Deus, na hora do juízo final. E depois que aconteceu o reinado dos 1000 anos, a destruição de Satanás, e isso tudo, na verdade, Apocalipse capítulo 20, que é um capítulo muito polêmico, né? Que tem várias teorias, que eu trouxe as teorias aqui para vocês. Ele vem com o julgamento, o juízo final, ponto final, e acabou o ápice do cerne de todas as religiões, de todo o cristianismo, de tudo. Aí vem o julgamento. Aqueles que serviram ao Senhor estarão com Cristo reinando em glória. E aqueles que não serviram ao Senhor serão lançados no lago de enxofre, junto com Satanás. Ponto final e acabou. Haverá uma outra ressuscitação. E nessa ressuscitação acontecerá isso. Meu Deus. E aí agora, Apocalipse, capítulo 21, por fim, a gente vai voltar, a gente vai parar com a terra, a gente vai parar com o inferno e a gente vai demonstrar como será a vida de quem tem vida. Então eu quero que vocês concentrem os próximos 2 dias para entender o que a gente faz como cristão, o que a gente ganha como cristão. O que você ganha? O que eu ganho com isso? Sabe, o que a gente ganha com isso? Servir ao Senhor dá no quê? É isso que Apocalipse capítulo 21 vai mostrar pra gente. O capítulo de hoje é um capítulo que fala no reino do Espírito, depois do juízo final. Depois do juízo final acontecerão algumas coisas. Ele é dividido entre a Nova Jerusalém. Acho que é só isso. Ele vem contar detalhes da Nova Jerusalém. Então eu vou ler para vocês agora o que é a Nova Jerusalém. Então a gente está nesse contexto. Já teve o julgamento, o juízo final. Aqueles que não serviram ao Senhor já estão no lago de enxofre. Aqueles que serviram ao Senhor entraram na Nova Jerusalém. E é aqui que eu quero morar. E é aqui que eu quero estar. E é aqui que eu vou ler para vocês. A Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com ele. E ele será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos de todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me mais ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. Da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse: venha que eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito um grande alto monte, me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia da glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas, 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escrito o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida de vara feito de ouro. Para medir a cidade, as portas do muro, a cidade era quadrangular e o comprimento de largura eram iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura, de altura, e era igual ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe da cidade de ouro, puro, semelhante ao vidro puro. O fundamento dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, e o segundo com safira, e o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito e o oitavo com berilo. O nono com topázio, o 10º com crisópraso, meu Deus, quase não sai. O 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas cada porta, feita uma única pérola. A sua principal cidade era ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e em reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória, a honra das nações lhe serão trazidas. Nelas jamais entrará algo impuro,
nem ninguém que pratique o que é vergonhoso, enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Uau! E assim a gente tem encerrado o capítulo 21. Ele vem contar como é o templo. Como é o templo? Como será a igreja? O capítulo 21, ele vem mostrando como será a igreja. E ele vem dizendo que a igreja não vai mais ser um templo. A igreja que sobe, ela sobe como igreja e ela se torna povo. Aqui nesse texto, ele deixa claro, já não há mais templo. Não precisa-se de ser mais templo, porque o templo, que é a igreja, passa a ser um povo, o povo de Deus. A partir do momento que as pessoas estão em Cristo e que a igreja sobe, que aqui ele tem falado da vitória da igreja, ponto final e acabou. Aconteceu a vitória da igreja, acabou. Não haverá mais templo. O templo é aqui na terra. O templo é para guardar a noiva das mazelas do inimigo. Depois do julgamento, não precisará mais de templo. Existe um número que predomina nesse texto, não sei se vocês perceberam, captaram daí, é o número 12. 12 tribos, 12 anjos, 12 portas. E se vocês analisarem as medições, se a gente dividir as medições da cidade santa, é uma medição quadrangular, vai ser uma medição do tamanho 12. Mas por que isso importa? Se não importasse, ele não tinha deixado todas as medições no lugar. É o número 12, é o número do amor, do cuidado, da escolha de Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos, haviam 12 tribos de Israel e ele inclusive faz menção a tudo isso. Então, se a gente observar, nada na palavra, mas absolutamente nada na palavra vem despretensioso. Nada na palavra é descrito de forma desarrazoada. Ele disse que as portas representavam as 12 tribos de Israel. Depois ele fala dos 12 escolhidos do Cordeiro. Depois as medições, você divide tudo por... depois aqui dessas medições você vai dividindo. A divisão dá número 12. A número em que o Senhor Jesus fez a escolha dele, dos 12 discípulos, em que Deus escolheu 12 filhos de Jacó. Então, o número 12, quantos meses a gente vive? 12 meses. Então, nada, Deus não tem lançado nada em vão. A gente precisa entender que as coisas de Deus, elas não vêm de forma aleatória, elas vêm de forma intencional. Tudo tem um porquê. Aqui a gente entende o porquê até os meses do ano são em formato de 12. É como se a gente vivesse, um pedaço de cada uma das partes dessa cidade santa em cada mês. Olha só que coisa linda. E eu quero falar com você sobre duas pessoas. Aquele que não entra, depois eu quero falar aquele que entra. O texto, apesar de descrever a cidade santa, ele separa um pedacinho bem pequenininho para dizer que não entrou. Ele, na verdade, conta a palavra inteira que não vai entrar. Mas aqui mais um pouquinho ele ainda vai... Olha, tem toda essa maravilha. Vocês viram a quantidade de pedras preciosas que a cidade é feita. Poliane, como é lá? É uma cidade perfeita. É uma cidade com ouro, com prata, com pedras preciosas. As ruas são de ouro, os portões são de pérola. Então, é uma cidade muito perfeita. Mas existe alguém que não vai entrar. E eu quero ler a característica de alguém que não vai entrar. Porque eu quero chamar vocês para a salvação. Poliana, quem que não vai entrar? Está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Olha que coisa linda. Ele vai herdar tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho.
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras, os mentirosos, o lugar dele é no lago de fogo que arde com enxofre, e essa é a segunda morte. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Às vezes, a pessoa se comporta como um covarde a vida inteira e ela acha que está tudo bem. Ela se exime de todas as responsabilidades que tem na vida dela. Eu olho assim para os covardes e eu penso, meu Deus, ele precisa se arrepender. Todas as vezes que eu me deparo com um covarde, eu sempre penso, meu Deus, ele precisa se arrepender. Os incrédulos, olha que tem um lugar reservado para quem não acredita no Senhor. Os depravados, os assassinos. Aí às vezes as pessoas falam, mas eu não sou assassino, eu não sou depravado. Aborto, cuidado com o aborto oculto. Isso também é uma forma de assassinato. A concepção começa, a vida começa com a concepção. Existem mulheres cometendo assassinato por aí, sem arrependimento. Se esse é o seu caso, peça ao Senhor perdão. Encontre remissão no Senhor. Conte com a graça, conte com a misericórdia. Não necessariamente você vai ter que herdar o lago de fogo e enxofre. Esse aqui é para aqueles que cometeram isso sem arrependimento. É para aqueles que estiveram com essas práticas e não se arrependeram delas. Às vezes, a gente é tomado por situações e circunstâncias e acha que vai resolver ali o problema. Só que o buraco é muito mais embaixo. As pessoas acharam que o Covid matou, mas no ano passado o que mais matou foram os abortos. E aqui diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Ninguém na terra tem autoridade para matar ninguém, a não ser Deus. Os assassinos não herdarão o reino dos céus. Eu quero que você se conscientize das coisas que você tem feito. Você precisa tomar uma postura diferente diante da vida. Os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e os mentirosos, eles vão para o lago de fogo e de enxofre. Por que vocês acham que eu bato pesado na idolatria? Por que vocês acham que eu pego pesado na parte de idolatria? Porque eu sei que um dos grandes males deste século é a idolatria. O inimigo da nossa alma, ele quer nos seduzir de tal forma que faça a gente acreditar que a gente é de Deus, sendo que a gente não é. Ele quer que a gente idolatre qualquer coisa só para nos levar com ele para o lago de fogo e de enxofre. É isso que o demônio quer de mim, de você. Eu e você precisamos saber contra quem lutamos. E a gente luta contra principados e potestades nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra sangue nem carne. A idolatria, ela é algo que eu e você precisamos de combater por toda a nossa vida. O tempo todo. O Espírito Santo de Deus vem falando. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. E tem gente idolatrando gente. Gente idolatrando deuses falsos. Gente idolatrando circunstâncias. Não adianta. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nosso conceito de idolatria é desse tamanhozinho, ó.
E o que vai fazer com que a gente vá para o inferno é um negócio desse tamanho. A gente precisa retomar, a gente precisa ir atrás da prática da adoração verdadeira. Adorará somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Eu e você, a gente precisa nos voltar para o Senhor. Os depravados, os que praticam imoralidade sexual. Existe um lugar reservado no lago de fogo e de enxofre para eles. É por isso que o Senhor pede que a gente abandone as práticas sexuais iníquas. Sabe quando eu falo, a gente quer ser de Deus em tudo, mas no nosso leito conjugal a gente quer comandar do nosso jeito. Só que aquele que pratica imoralidade sexual ou práticas sexuais depravadas não herdará o reino dos céus. Não é só sobre você se deitar do jeito que você quer, de forma iníqua. É sobre o céu e o inferno. É sobre onde você quer estar no dia do juízo final. O que adiantou você ir para a igreja, você orar, você jejuar, você consagrar e você se comportar com muita iniquidade no seu leito e no dia do juízo final? Todas essas iniquidades serem apontadas para você e você não entrar no reino dos céus por isso. Eu e você, a gente precisa ser de Deus, simplesmente ser de Deus. Você não precisa ceder. Você não precisa ceder a práticas iníquas. Nós sabemos o limite da liberdade, o limite do gozo, o limite da alegria, o limite do bem-estar e o limite do que é errado. Nós sabemos. Eu não preciso chegar aqui e falar, não, isso é bom, porque você sabe que é bom. Não, isso é tranquilo, porque você sabe que é tranquilo. Nós sabemos. Naturalmente sabemos. Você sabe aquilo que é depravado, aquilo que destrói o coração de Deus, aquilo que quando Deus olha para você, Ele fala, poxa filha, poxa filho, eu tinha Jerusalém para você, a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Eu tinha esse espaço para você. Não é possível que você vá abrir mão do céu por isso, por minutos, e que talvez nem seja tão bom assim. Você quer mesmo abrir mão do céu por minutos? Será que é isso que Deus tem para você? E ali o Senhor vem nos chamando às práticas das boas obras. Se posicione e se reposicione. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa é uma frase que precisa guiar um cristão por toda a sua vida. E é a frase que eu espero que te guie, te direcione, que te leve até a vida eterna. Estar diante de Deus é uma delícia. Não é prisão, é liberdade. Eu quero saber onde você quer estar no dia do juízo final. Porque vai existir o lago de fogo e de enxofre. E vai existir a nova Jerusalém. As ruas são de ouro, prata, pedras preciosas, bronze. As portas são de pérola. O Senhor vai enxugar as suas dores. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Não haverá. Já há essa promessa. Mas aqui ele está explicando mais uma vez o que eu e você precisamos de fazer para entrar nesse lugar. Esse lugar não entra mentirosos. Não entra aquele que engana, não entra aquele que finge, não entra aquele que mente. Até porque João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. E o diabo ele precisa de alguém para compactuar da mentira dele. Então todas as vezes que você mente, você está ali fazendo uma aliança com o diabo.
fazendo uma aliança com o diabo, se aliançando e se aliançando e se aliançando com ele, de tal forma que você não é noivo de Cristo, mas você é uma pessoa aliançada com seu inimigo. E aí, como que você vai entrar na Jerusalém se você mentiu tanto? E se você é aliançada com o demônio, então você vai para o lugar onde ele está. Esse é um texto que descreve como é o céu, um pedacinho. Sabe, ele tentou contar. Ele viu uma partezinha da adoração, ele disse, olha, tem algo grande. Tem algo que o cristão tem que esperar sim, tem que querer, tem que sonhar. Fica firme, não aceita, não desiste, segura. Não desiste daquilo que o Senhor te deu. A salvação, não existe nada mais precioso nessa terra do que a salvação. Ser salvo é algo tão precioso, tão precioso, tão precioso que se a gente entendesse o valor que tem na salvação, a gente não abria mão dela por nada. Não venda aquilo que o Senhor te deu. Não venda aquilo que o Senhor te deu. O preço que foi pago pela sua alma foi enorme. Foi um preço de sangue. Foi um preço derramado, foi um preço de entrega. Não venda a sua alma. Eu e você, nós precisamos estar diante de Deus em espírito e em verdade. Eu quero saber, Poliana, mas eu sou aquela pessoa que praticou várias dessas obras que vão para o lago de fogo e de enxofre. E agora? Será que tem solução para mim? Tem. Glória a Deus que tem. Existe um sangue precioso que quando ele derrama e cai na sua vida, ele te limpa de toda impureza. O sangue de Jesus. Você precisa aprender a contar com o sangue de Jesus. Você precisa confessar os seus pecados e abandoná-los. É isso. Você precisa ter a consciência do seu pecado, confessar ele e abandonar o seu pecado. Porque se você não abandonar o seu pecado, se você não confessar ele, se você não contar com o sangue de Jesus, eu não sei como vai ser o seu futuro. Eu tenho que ser sincera. E eu não sei todas as respostas. Na verdade, eu sei minimamente as respostas. A única coisa que eu sei de verdade é que você precisa de andar em verdade, integridade e fé. Porque se você andar em fé, inclusive tem um lugar específico para os incrédulos. Você sabe, às vezes você fala, eu sou cristã e tá tudo certo. Hoje você tá crendo e amanhã você não tá crendo que Deus é capaz. Eu vejo tanta gente que se diz cristã cometendo esse pecado da incredulidade. Não, hoje eu creio que Deus é capaz de mudar a minha história. Amanhã eu já não creio. As circunstâncias são tão desagradáveis, Polly, que amanhã eu já não creio. É muito arriscado não crer, sabia? Existe um lugar reservado para aqueles que não creem. Não crer no cuidado e no amor de Deus é um perigo. Ou você crê, ou você não crê. A quantidade de gente distraído com a dor e que não crê hoje, mas crê amanhã e depois de amanhã não crê. Que a incredulidade tomou conta do coração dela. Não tá no gibi. Se eu fizesse prints e colocasse aqui para vocês, é só todos os dias que eu recebo prints. E eu penso, os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Imagine se todas as vezes que vocês me colocassem, eu vou desistir, eu não aguento, eu abro mão, eu não acredito mais em mudança. Eu colocaria assim, ótimo, vírgula, os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Imagina, acho que ninguém nem me seguia mais. Porque eu ia dar um de João Batista, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Mas a Bíblia está dizendo que existe um lugar no fogo que arde enxofre
que diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Ou você acredita em Deus e você acredita que Ele pode mudar a sua sorte, ou você não acredita. Porque crer hoje e não crer amanhã é o mesmo que não crer. Eu sei que é pesado, eu sei que é duro, eu sei que é forte, eu sei que é intenso. E eu sei que talvez você que está aí cometeu esse pecado e tem cometido ele porque as circunstâncias estão desfavoráveis. Mas eu posso te dizer uma coisa: pede perdão para o Senhor e retoma a prática das boas obras. Existe um sangue poderoso e o nome dele é o sangue de Jesus, capaz de te limpar de toda essa incredulidade. Todas as vezes que a incredulidade bater na sua porta, você conta com o sangue de Jesus. Senhor, a incredulidade está batendo na minha porta e eu sei que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Me ajuda, Senhor, me acolhe, Senhor. Em nome de Jesus, me alcança para a tua glória, para a tua graça, me tira desse lugar triste, me transporta. Você precisa contar com o Senhor em meio ao caos e não crer. Não crer diante dos teus desafios é chamar um abismo para você. Nossa, Poliana, eu pensei que você ia só falar das ruas de ouro, de pedras preciosas, dos portões de pérola, da divisão de número exato dos 12. Mas a gente precisa chamar o povo à verdadeira adoração. Porque se eu não ligar esse Instagram e te chamar a verdadeira adoração, o que eu estou fazendo aqui? Vocês viram que existem preocupações muito mais sérias hoje do que se ficar, eu sou amilenista, pós-milenista, pré-milenista, uns 1000 anos. É um reinado físico? É um reinado espiritual? Como é esse reinado? Sendo que hoje, agora, eu preciso ajustar minha incredulidade. Hoje, agora, nesse exato momento, eu preciso ajustar minha fé, eu preciso ajustar a minha idolatria, que eu não posso mais ser um idólatra, eu não posso, sabe? Existem coisas mais sérias para agora a gente resolver. Deus diz que está à procura de um verdadeiro adorador, que o adora em espírito, em verdade. Deus diz que quando Ele se inclina para a humanidade, quando Ele para, Ele olha para a humanidade, Ele procura um coração adorador. Quando Ele olhar, quando Ele tomar o tempo dele para o mundo, quando Ele achar o teu coração, como Ele vai te achar? O adorando ou sendo idólatra? O adorando ou não acreditando? O adorando ou com depravação ou com imoralidade sexual? Como o Senhor vai te achar? Esse é um verdadeiro cristão, aquele que o coração sangra de dor e de arrependimento, mas quando ele sai do momento de dor e de arrependimento, ele sai com o coração limpo, cheio de alegria, porque ele sabe que ele alcançou misericórdia. Um cristão que ele vive, sabe, assim, amargurado, angustiado, isso não é arrependimento, isso é remorso. Então a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, abandonar as práticas antigas, mas chorar na presença de Deus, confessar os nossos pecados, mas ser livre. É esse que é o perfil do cristão. Liberdade espiritual. Eu e você, a gente precisa entender o Deus que a gente serve. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te confessar como pecado tantos atos que em oculto e em secreto a gente não sabia que fazia, que cometia,
e que desagradava o teu coração. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe por toda mentira e todo engano de Satanás. Nós queremos estar alinhados à Tua palavra, à Tua presença. E que o sangue de Jesus nos purifique de cada um dos nossos pecados e as nossas mazelas. Nos limpe, nos lave, nos restaure. Porque o lugar para onde nós queremos ir é para Nova Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha só. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro e nem ninguém que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A primeira preocupação que eu e você precisamos é que o meu nome e o seu nome estejam no livro da vida do Cordeiro. Só se certifica disso. Se certifica de que Jesus escreveu teu nome, de que um anjo escreveu teu nome no livro da vida do Cordeiro. Quando que eu vou ter certeza? Quando você não agir com impureza, com mentira, com maldade, quando você se entregar a Jesus, quando você se vestir de boas obras, quando você for pertencente à casa do Senhor. E depois disso, cuide para que ninguém roube a sua coroa, que é a coroa da vida. Fica firme, não desista. A salvação é individual. Eu sei que a gente quer a salvação para todo mundo que a gente ama, mas a gente está aqui para ser a luz do mundo e o sal da terra. Seja você o evangelho vivo que a outra pessoa precisa. Mas por mais que você seja o melhor cristão do mundo, existem pessoas que estarão ao seu lado, que dormirão do seu lado, que acordarão na mesma cama que você e que não irão querer a salvação. E aí a única coisa que você pode fazer por eles é nada. Clamar, orar, jejuar e acreditar que em qualquer momento o Senhor possa vir e alcançar com graça e com misericórdia. E declarar que você e a sua casa servirá ao Senhor. E que a salvação é para todo mundo. Expulsa o maligno de dentro dos seus. Mas a salvação é individual. Não deixe se influenciar pelo mal. Mas vence o mal com o bem. É isso que o Senhor tem para mim. E é isso que o Senhor tem para você nessa manhã. É isso. Amanhã a gente termina Apocalipse. Meu Deus, como passou rápido esses 22 dias, né? Mas é isso. Apocalipse é muito bom. É um texto que nos chama ao Evangelho. Mais do que qualquer outro, ele nos conscientiza o que de fato é ser igreja, o que é de fato ser Evangelho. Ele nos conscientiza sobre o cristianismo. Hoje é um dia de você observar quais as características. Se você é um cidadão do céu ou alguém que vai arder no lago de fogo e de enxofre. Porque se você é alguém que está prestes a arder no lago de fogo e de enxofre, eu peço que você reconsidere. Eu peço que você se arrependa dos seus pecados e que pegue o caminho de volta. Existe um caminho de volta para você. Existe um caminho de volta para todo mundo que quiser. Você sabe quem diz que não tem solução? É só o demônio. Porque em Deus nós temos sempre um caminho de volta. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45 eu tô aqui pra gente compartilhar mais um pouquinho da palavra. Ai, que delícia. Amanhã a gente acaba com o livro de Apocalipse, tá bom? Fica com Deus e até amanhã.